You are live. Essa recebo notificação. Isso é difícil de ver alguém Ó, já aqui. recebi notificação que tá ao vivo. Tá ao vivo, mas não sei se vai. Difícil de. Vamos tentar ajustar aqui para pegar menos essas luzes todas aqui. Tem bastante gente entrando. Estou fazendo ajuste de tela aqui para ver se eu consigo tirar um pouco das luzes, mas acho que não vai precisar. Vamos ajustar um pouquinho mais isso aqui. Aí. Agora, só aguardando o professor Daniel Omar para a gente começar a conversar sobre o conceito de eu versus o conceito de sujeito e o conceito de ego. Nós temos aí, o professor Daniel já entrou, então agora eu vou tentar chamá-lo. Daniel Omar, pronto, adicionar. Aguardando o professor agora. Olá. Professor. Tudo bom? Tudo bem, Plínio? Como que você está? Tô com essa tosse aqui, né? Tá tossindo. Exato. Mas acho que dá pra gente fazer. Só preciso pegar um café aqui e ficar tomando Isso. café. Estão entrando... Nossa, tá entrando bastante gente. Nem esperava tanto tudo isso. Mas é bastante gente mesmo. Então, professor, você também tá com tosse, é? Eu engasguei um pouco. Acho que foi para acompanhar você nessa. Eu também tô achando. Deve ser alguma coisa por aí. Então, como é que está a Associação Buda Dharma? Está fazendo o quê? Que atividades vocês estão fazendo agora? Atualmente, o que a gente está fazendo tem um curso de graduação livre, né? E curso de pós-graduação também livres. Mas o que a gente está fazendo agora é aproximar a coisa toda do MEC. Nós queremos fazer com que o MEC aprove a gente como teologia budista. Por que teologia e não filosofia? Bom, aí tem a ver com toda uma questão de implicâncias, etc. Mas me parece que teologia vai ficar mais fácil só por isso. Né? Então, é o que a gente está fazendo agora. Né? Eu estou escrevendo aqui alguns livros, como sempre, né? Mais alguns livros. Mas está traduzindo o Abhidharma Kosha Bhashan, do Vasubandhu, que é do século 4 ou 5 depois de Cristo, do budismo de Gandhara, que tem a ver com o mainstream budista, que surgiu na Índia no século 5. Então isso faz parte dos nossos estudos, da parte de filosofia ou teologia realista, ou Sarvastivada em sânscrito. Varga quer dizer doutrina e Sarva quer dizer tudo, ou aquilo que é real. O que bate com o seu livro, né? Aqui, ó, ele aqui, ó. Porque nos identificamos, né? A lenda aqui algumas coisas bem interessantes. Tá fechando muito bem, tá casando muito bem a coisa. Né? Então, vocês estão continuando com os cursos, estão fazendo os trabalhos de tradução e continuando com a quarentena. E continuando com a quarentena, fique em casa. E aqueles treinos e aquelas comidas chinesas que você fazia? Então, isso aí agora tá tudo na quarentena também, né? Mas quando voltar, nós vamos ter que obedecer toda uma questão de regra. Eu estava lendo aqui, mas é mais ou menos aí por volta de 8 meses depois da liberação da quarentena que esse tipo de atividade vai poder voltar a ser feita, né? Isso são essas são as determinações do pessoal do judô, do pessoal do jiu-jitsu, né? Então vai demorar um pouco para voltar a uma coisa normal. Né? Então, o pessoal que treina jiu-jitsu, que treina artes marciais, pode ficar treinando sozinho, com máximo 1 ou 2 mais, mas não pode fazer o treino? Não. Não, mais ou menos vai demorar para poder treinar com outra pessoa, mesmo aí quase os 2 meses. Até lá, a recomendação é um espaço de 4 metros quadrados. Por aluno, 4 metros quadrados, todo mundo com máscara, aquele revólver de medição de temperatura, né? Depois toda uma questão específica de higienização do tatame, da academia e etc. Né? Então tem toda essa questão assim, para a gente retomar os nossos treinos, que fazem parte da estrutura de meditação tradicional também. Isso eu queria te perguntar, Plínio, porque quando eu fui para lá, me aproximei, a gente já se conhecia há tempo daqui da universidade, mas quando eu me aproximei lá,
me sorprendí porque eu me encontrei com uma vasta biblioteca de filosofia, Isso. me encontrei com uma vasta biblioteca de filosofia oriental também, de textos budistas, em língua original, gente que estava traduzindo, monges, monjas, cursos de teoria e treino de artes marciais. Por Isso. que tudo isso junto? O que tem a ver o budismo com as artes marciais? Porque assim, a concepção do eu, do budismo, ela está ligado ao corpo, à inter-relação, à interdependência entre corpo e mente. Então, o eu, ele é visto como dividido em 5 agregados, ou 5 grupos, que matéria ou corpo. E depois nós temos sensação, concepção e ideação, volição, intenção ou ainda fatores mentais concomitantes à consciência e ainda a consciência. Então, o estudo e a prática corporal, eles são complementares dentro da tradição indiana, chinesa, japonesa, tailandesa, etc. Então, sempre tem esse movimento de trabalho junto com o corpo para se conhecer. Se conhecer. Esse trabalho de reflexão intelectual e trabalho de exercitação corporal começou com o Buda mesmo? Olha, o Buda ele era da classe guerreira, né? Ou da casta guerreira, Varna. A tradução não é muito boa. Ou então o estamento social, alguma coisa assim. Mas ele, como ele era um guerreiro, ele teve toda uma preparação física. E aparece em alguns textos budistas a expressão Vajra Murti, que quer dizer punho Vajra. Então isso meio que parece que faz parte sim, da tradição budista. Aconteceu um ênfase maior depois do budismo imperial de Asoka, no século II, antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Um império vastíssimo, gigantesco, 3 vezes maior do que o Império de Dário, e na época do Império de Dário. Né? Nesse período na Índia, nesse gigantesco império, foi abolida a crucificação. O imperador Asoka aboliu qualquer tipo de violência ao prisioneiro, etc., como era o caso da crucificação. Era o pessoal do Dário, ali, né, do imperador Dário, que fazia. Depois os romanos absorveram. Uhum. Então, E a partir de aí se continua com a prática tanto do exercício intelectual quanto do exercício físico nas diferentes formas de budismo que depois vamos ter mais na história. Nesse período do Asoka, você tem um treinamento do exército, uma força militar, não era bem exército como a gente chama hoje, mas uma força imperial. E tinha um treinamento intelectual também. Então, tinha ali os Dharmapalas, que eram esses juízes, policiais, governadores, a gente pode dizer, distritos, que participavam ali da administração imperial. E eu acho que começou daí essa coisa, né? Os chineses absorveram, depois da China foi para o Japão. Quando é que o budismo entra na China? Então o budismo começa por, tipo, com Buda, mais ou menos século V antes de Cristo. Isso. Aí avança, entra em um regime imperial, inclusive na Índia, Isso. e depois avança para a China. O que a gente tem assim nos éditos de Asoka, que são pilares, é que inclusive ele mandou missionários budistas para a Grécia, para o Egito, mandou também ali para a Ásia Central e mandou para a China. Então a gente tem escritos nesses pilares de rocha o nome desses professores, desses monges, missionários, inclusive. Então a gente começou na China a partir do século II, né, com essa investida do Asoka, do imperador Asoka, antes de Cristo. E como é recebido na China isso? De que forma é assimilado na China? Como se espalha, digamos? Inicialmente nós tivemos o taoísmo filosófico, as escolas taoístas filosóficas. As 100 escolas, para falar a verdade. Né? Você tem uma variedade muito grande de escolas filosóficas, teológicas, ali na China. Né? Então, algumas delas acabam vendo no budismo um reflexo muito parecido daquilo que eles já falavam, como, por exemplo, a escola
a escola do taoísmo, né? O Tao, né? Essa questão do vazio, a importância do vazio, né? Que estava presente nos escritos de Lao Tzu, no Dao De Jing, no capítulo 14, etc. Né? A questão do vazio como a coisa mais importante, porque o vazio determina a interdependência das coisas. E no budismo, particularmente do Ashoka, nós temos a ênfase na Shunyata, mais do que no Anatma. Shunyata é a vacuidade, o vazio das coisas como o espaço onde ocorrem as interdependências que determinam o que é a realidade. Então, isso foi muito bem visto pelos taoístas, que começaram a dar uma grande ajuda para os budistas. Algumas escolas derivadas do budismo pré-Han, budismo não, desculpa, confucionismo pré-Han também ajudaram, e foi se desenvolvendo a partir daí. Depois nós temos o período dos 3 reinos, onde o budismo encontra o seu primeiro 3 reinos na China, né? Que encontra o primeiro período mesmo assim de um suporte governamental oficialmente direcionado para eles. Aí começa um período de ações oficiais dos textos. Né? Para quem está acostumado com a cultura chinesa, novelas, etc., você tem aí a novela dos 3 reinos, né? E você tem um cara que é ser imperador, chama Cao Cao. E é nesse período aí, ele que dá o suporte para o budismo entrar ali de forma governamental. Aí é século 2, 3, 4. Isso. Mais ou menos por volta do século I, século II DC, depois de Cristo. Ou seja, que no paralelo digamos, com a história ocidental, greco-romana, aí nós primeiro passamos os séculos 5 antes de Cristo, teríamos os pré-socráticos. Exato. Um desses pré-socráticos que Heidegger aprecia muito é Anaximandro, que fala de algo parecido como um vazio, que seria o apeiron, que Heidegger traduz como aberto, como aquilo que não tem limite, a partir do qual poderia surgir o ente. Isso. Mas depois, com a filosofia platônica e depois aristotélica, aparece a ideia de substância. Não? Aí pareceria que estaríamos em um contraponto, digamos, entre Oriente e Ocidente. Enquanto o Oriente está pensando um vazio, um nada, o Ocidente está pensando uma substância, digamos, não? Seja lá o que os aristotélicos entendam que é também, não? Porque há várias interpretações. É uma coisa de discussão que nós temos, né? Se o budismo imperial de Ashoka, que entrou em contato com as comunidades gregas deixadas na Ásia Central, e que necessariamente passou a dialogar com esses gregos que eram aristotélicos e platônicos, né? E que eram da comunidade do Alexandre o Grande, né? Toda aquela expansão monumental de Alexandre o Grande. Se o conceito de Svabhava, a coisa em si, os fatores fundamentais, né, tem natureza inerente também igual à substância, se eles estavam dialogando com eles, me parece que estavam. Me parece que era uma contraposição de dizer assim, nós até que aceitamos a ideia de substância, mas elas não são eu. Mas podem ter realidade. São coisas em si, mas não é o eu. O eu é uma funcionalidade mental. Então, são fatores ou substâncias que se combinariam através de um suposto elemento vaio, o elemento vento, Mahavai. Né? Os pensadores, os filósofos budistas, então, de aquela época, século 3, 4... Não, isso ainda estamos falando do século 2 a.C. 2 antes de Cristo. Mas depois, digo, alguns dos filósofos posteriores chegou a ter algum contato com os textos aristotélicos? Houve alguma comunicação? Porque, por exemplo, uma das coisas que muitas vezes se fala, mas como eu não sou especialista, não saberia afirmar, é que a teoria da alma platônica seria uma teoria hinduísta, de que a alma, de algum modo, se reencarna no corpo e pode reaparecer indefinidamente, en indefinidas vidas, y lo que se trataría es salir da roda de reencarnações. Aparentemente isso viria de alguma escola hinduísta. Então haveria uma influência
da Índia para a Grécia, de Grécia para a Índia. Não, Houve alguma? e houve, né? Houve. Nós temos o rei Milinder, né? A gente estuda isso até hoje. É um debate de lógica, né, entre um grego e um um monge budista chamado Nagasena. O Milinder é um grego. Ah. Isso é estudado, eu estudo isso até hoje na graduação. Em que ano acontece esse diálogo? Antes de Cristo, mais ou menos, salvo engano. Viu? Um BC ou um AC. Esses textos, eles ficaram, eles permanecem, né? E tem naquilo que restou de alguns fragmentos originais e tal, que foram achados, você tem uma composição grega sânscrita ali dentro. Então, existe um forte diálogo já. E eu não sei por que aqui no Ocidente isso não foi explorado. Eu fiquei muito impressionado aqui na academia quando eu cheguei, a pessoa falou, mas teve contato entre o grego e o budista? Teve, nós temos até textos falando sobre isso, né? Claro. E aí o pessoal, não, mas você tem evidências? Igual você falou, tem um monte. Né? Por exemplo, aquela questão grega de o fogo queima a si mesmo, está presente nos tratados e nos textos de ontologia budista. Da onde surgiu isso? Bom, isso aí não surge com o Buda, vai surgir só lá na frente com os realistas da Caxemira, da Ásia Central, de Gandhara, etc., que eram uma comunicação total com os gregos. E aí havia uma divisão entre ontologia, ética, como por exemplo há nos tratados aristotélicos. Aristóteles, digamos, seria o primeiro grande tratadista que faz um texto de ética, um texto de política, um texto de retórica. Essa divisão disciplinar também se encontra nesses textos? Então, é da tradição budista do século II, na verdade do século V já. A sistematização conceitual dos ensinamentos do Buda em 3 categorias. Ontologia, ontologia / epistemologia, moral, disciplina moral, e meditação. Agora, a gente não pode esquecer que essa meditação, na verdade, é um conhecimento aberto chamado de sutras, ou sutas, né, que são os sermões do Buda. A meditação, na verdade, ela não é uma disciplina em si, ela é um instrumento para realizar o tal da realidade última, o estado do inefável, a paz definitiva, nirvana, nirodha. Né? E a gente não pode esquecer que tem uma intenção soteriológica aí presente, que é de sair definitivamente dessa realidade aflitiva, onde você tem presente a morte, a doença, o envelhecimento, né? E sair definitivamente dos ciclos de reencarnações descontrolados, essas coisas todas estão presentes. Então essa teoria da alma platônica, da roda de reencarnações e de sair da roda de reencarnações, isso também está nos textos budistas dessa época. Então, assim, isso vai aparecer mais a partir do budismo de Ashoka, depois do século II, como uma vertente budista chamada Vatsiputrias. Ele não é de todo mundo, não. É um grupo de galaístas, que são os personalistas. A gente traduz como personalistas. Eles acreditavam Por que personalistas? Num sexto agregado chamado eu. Né? E isso é que partiria de uma vida após a outra e que como que pegava os agregados para si e voltava para a existência. Evidentemente, eu acho que evidentemente teve um diálogo com Platão aí. Mas quando a gente recua no tempo e vai até os Vedas, a questão do Atman já está presente. E Atman é essa ideia, claro. A ideia de uma essência que passa no todo, que vai pegando coisas e vai se descobrindo como o grande Mahabrahma, o grande ser universal. Quer dizer, é panteísmo, né? Panteísmo. Os budistas não são panteístas, eles estão para fora dessa ideia. Então, aí que está, ¿no? Porque en Occidente nós passamos, pelo menos na história canônica da filosofia europeia, nós passamos do pensamento helenístico, né, os pré-socráticos, os sofistas, Platão, Aristóteles, as escolas helenísticas. Aí então entra a queda da cultura helênica e começa a ascensão, nos livros de história mais oficiais, digamos, da época romana. E com Roma entra também o cristianismo.
aí o predomínio na filosofia é de uma forte presença de um ser supremo, que é criador e divino, e que, de algum modo, todo aquilo que é resultado da criação desse ser supremo. Há algo parecido com isso no budismo? Existem duas coisas do budismo que se aproximam disso. A primeira é que, não só em uma, na verdade eu contei 5 até agora. 5 sermões do Buda histórico, atribuído ao Buda histórico, igual ele silencia quando se pergunta se Deus existe. O Deus do panteísmo não, ele fala não. Mas se existe um criador para fora, criador, não gerador, ele silencia, ele fala, mas eu não posso falar a respeito. Por quê? Porque está para além do conhecimento daquilo que é criado. Lembra um pouco da Vale de Ockham. Lembra um pouco as questões do Ockham, depois, lá na frente da Idade Média, tal, fala assim, olha, se Deus teve a intenção de criar, você nunca vai saber, porque você é criatura, como é que você vai saber? Entendeu? Então, parece com isso. Agora, o segundo ponto é, na tradição budista, a partir do século II depois de Cristo, quando começa a tradução dos grandes manuais, né, tratados, etc., que se nós temos 50 mil monges em cada um dos complexos universitários, é uma coisa gigantesca. Né? A Unesco tem esses sites tombados lá na Índia, porque é uma coisa assim que você olha e fala, uau, o que é isso? Aí começa com essa ideia de Ishvara como Deus criador. Eu não sei se eles tinham entrado em contato com o missionário cristão e tal, afinal de contas, o discípulo de Jesus, o apóstolo Tomé, parece que já tinha ido para lá. E eles têm essa grande tradição, até inclusive onde ele andou, o que ele fez, como que ele morreu. Né? E aí tem uma discussão se Ishvara é o criador do mundo. Os budistas dizem não. Por quê? Porque o mundo não pode vir de uma monocausa. Aí os ishvaristas dizem assim, não, mas não é uma causa única. Há uma causa de vários momentos. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aí os budistas respondem, bom, se for várias causas com interdependência, nós aceitamos a posição de vocês que pode existir um Deus criador. Isso está no Abhidharma Kosha Baixa do Vasubandhu. Né? Mas não existe assim uma entrega à ideia de investigar o porquê Deus fez as coisas e como encontrar Deus através da marca dos jarros de um olheiro, né? Aquela ideia que tinha na Idade Média, vamos encontrar a verdade através daquilo que Deus deixou, claro. Deus deixou aí. Isso mesmo não tem esse interesse dentro do budismo. Ele está interessado em outras coisas, como explicar causas. Então, o interesse estaria na reflexão ontológica, ou teoria da realidade, na questão ética, que seria a teoria da ação, e na meditação, você falava. E também existe um grande interesse político no budismo. Sutra de Akashagarbha, por exemplo, são várias fases da ética budista a partir do governante, do professor e depois da pessoa comerciante comum. O comerciante está sempre presente dentro da estrutura budista, assim como guerreiros, mas mais comerciante do que outra coisa. Claro, porque às vezes a gente aqui no Ocidente tem uma espécie de imagem publicitária de que o budista é um sujeito que está sozinho lá numa pedra, com o pulgar e o dedo índice junto, olhando para o nada. E pelo que você está dizendo, bom, se trata de todo um trabalho filosófico, de reflexão e até físico, que tem a ver com o indivíduo, com a organização comunitária, com a organização social e até com um império, inclusive, com a organização política de uma sociedade. Exato. Então não é simplesmente sentar meditar, digamos. Hoje eu estou a fim de meditar, sento lá e faz um barulhinho e medito. Isso, bom, vamos dizer assim, na China o budismo começou a sua força imperial no século IV depois de Cristo com Kumarajiva, quando ele traduziu exatamente a ética bodhisattva e o imperador falou, gostei disso, beneficiar a todos os seres. O governo serve para beneficiar todos os seres. E aí começa um investimento assim, forte no budismo, que vai acarretar no século XII, na China, institucionalizou-se o budismo terra pura,
Jintu. E ele se transforma na força majoritária até hoje na China. O que é a justiça terra pura? Há um modelo de uma sociedade, de um governo que é centralizado, mas ele está completamente voltado para beneficiar os seus governados. Né? Você tem o Avalokitesvara, que é a compaixão que o governo deve ter, Mahastana Prapta, que é o outro Bodhisattva, que é a imagem da justiça, e você tem a força da Bodhisattva Tari, que é a força feminina participando junto. A gente não pode esquecer que o budismo colocou na China 2 imperadoras no poder. 2. Imperadoras. Imperadoras, mulheres. Né? E uma saiu da rua, era uma prostituta, e através desse percurso se transformou numa budista, chegou no império. Quando o pessoal olha aquela imagem daquela santa chinesa, Kuan Yin, o pessoal pensa assim, é a Nossa Senhora chinesa. Não, não. É a imperatriz em forma de bodhisattva. O rosto dela apareceu para a China inteira. Ela fez uma propaganda na China inteira com ela sendo colocada como a grande bodhisattva da compaixão. A bodhisattva Tari, que depois virou a Kuan Yin. E o pessoal chama, sei lá, por que de Avalokitesvara. Não entendo isso, mas o pessoal fala que é. Na verdade, seria a consorte. Né? Mas voltando àquilo que você me perguntou inicialmente, há essa imagem do meditador ermitão solitário. Né? Mas isso dentro do mainstream budista, da força ortodoxa, isso vai acontecer só no finalzinho do caminho. Quando claro. se torna um bodhisattva de 10º solo, igual o Buda Shakyamuni, chega no final e dá o salto. Né? No percurso todo, ele vai aprendendo política, vai aprendendo economia, toda essa coisa que envolve essa ideia de um modelo sistemático. Tem no finalzinho ele, só que eu não sei porque a partir da década de 60, 50, nos Estados Unidos, você teve essa ênfase. Talvez tenha começado até antes do século XVIII, com a Pali Text Society da Inglaterra, essa ideia do budista retirante, enunciador, né, que fica escondido na casa, não faz nada dentro da... Não é que não faz nada, medita, né? E fica lá dentro. Mas isso tem a ver com o viés mais Theravada, né? Que é aquele budismo mais do sudeste asiático. O pessoal mantém até hoje aquela questão de ir na rua, pedir comida, né? E tá que é um dos modos. Oi? É um dos modos possíveis do budismo. É um dos modos possíveis, está ligado com os filhos de Ashoka, que foram para o Sri Lanka e outros lugares como missionários, para falar também desse tipo de budismo, que não é o budismo Mahayana. Esse budismo na China, no Japão, né, ficou muito pequeno lá. Né? Por quê? Porque não falava de política, não falava disso. Agora, atualmente, nós temos Burma, que inverteu todo esse processo. Burma parece que é quase uma ditadura budista. Dos Theravadas, que antes eram os mais retirantes. Aí deram uma viravolta. Eu estive lá no International Buddhist Council, em Delhi, na Índia, participando com eles. Né? E eles estavam ali, todos presentes e tal, e o discurso me lembrou um discurso de ditadura, uma coisa assim, né? Super dura, né? Aquela coisa de nós, budistas, controlamos 99%, e nós temos 1% de evangélicos, nós temos que tirar ele do país. Aí eu entrei lá e falei, liberdade, que o Buda falou, como é que é? Mas não gostaram do que eu falei, eu fui embora, me deixaram falando sozinho. Ou seja, que é um movimento o suficientemente grande como para ter diferentes, inclusive, interpretações, tanto do que é a teoria das causas, quanto do que é a teoria da realidade, quanto diferentes modos de ética e até modos de fazer política também. Por quê? Porque a administração não foi centralizada. Né? Não tem centralização. Não tem, por exemplo, um Vaticano dentro do budismo. Não existe. Hoje tem o IBC, né? Que está tentando de certa maneira, uma centralização, né? E busca pelo currículo das pessoas e tal. E aí aprova ou desaprova. Mas é uma tentativa e está ligado com o governo indiano. O governo chinês também está aprovando isso. Né? Eu perguntava isso porque, assim como tem uma versão assim do meditador que está sozinho numa pedra, muitas vezes em muitos claustros universitários se pensou que aquilo não era filosofia, porque o budismo se reduziria a um modo de vida. E, portanto, como modo de vida, não teria uma teoria ontológica, não teria uma teoria das causas, não teria uma reflexão acerca da física. Então, como teoria de vida, poderia ser mais uma teoria de vida. Quando a gente vê a história, parece que não é assim, né?
É porque, né, mas assim, foi uma popularização a partir da década de 50, dessa coisa do negar estar no mundo, né, que ficou popularizado em cima desses livros que foram traduzidos, né, dos Estados Unidos para cá, basicamente. E aí ficou essa ideia do meditador que abandona tudo, esquece tudo, entra em retiro, 3 anos, 3 meses, 3 Isso. dias, some do mundo, 3 anos, 3 dias, você vai acabar com a sua rede social. Você entrou ali e acabou. Você voltar, é 10 anos para você reformular. Né? Tem que ter muita certeza para fazer isso. Mas a maior parte das traduções, com exceção das tibetanas, não fala desse tipo de coisa. Né? As tibetanas, as 4 grandes escolas tibetanas falam, né? Enigma, Shakya, Kagyu e Gelupa falam desse tipo de coisa. Mas as demais não falam. Né? Mas como nos Estados Unidos teve um movimento de tradução muito rápido dessas escolas, então ficou parecendo que só existe isso dentro do budismo. Não é, né? Por exemplo, né, o budismo Terra Pura no Japão, ele é um partido político. Isso que te ia perguntar. A gente fez esse percurso, então. O surgimento do Buda, o budismo na Índia, a entrada do budismo na China lá pelo século II, III, IV, esse momento também de imperial que tem a política do budismo na China. Como é que entra no Japão? Entra ao mesmo tempo? Entra depois? Não, no Japão, a gente tem movimentos migratórios. Você tem um grande, gigantesco intercâmbio. Não só de budismo, né, mas como de artes marciais, etc. Né, de um percurso que se faz pegando por Okinawa, porque fica mais fácil navegar por aquelas ilhas que estão ali, do norte da China para o Japão. Então você tem um percurso gigantesco que é impulsionado pelo comércio, né, comércio marítimo e tal. Né. Então, o budismo vai pegando esse caminho para dentro do Japão. Né? Então, por exemplo, na minha escola, né, Chaodong, né, que é a mesma do Dogen, só que para o lado chinês. Dogen depois ele vai para o Japão, vem do Japão, estuda na China, depois volta para lá e funda a Sotozen. A minha é Chaodong, está ligado com a China, não está ligado com aquela. O Japão tem outros referenciais, outras coisas que eles tratam. Por quê? Porque aí você tem os japoneses pegando e transformando aquilo para eles. Né? Que é Aí está. aqui no interessante. Transformar para a gente. Né? Transformar uma interpretação brasileira na coisa, com os vetores brasileiros. Né? Pensar o budismo nos vetores brasileiros. Né? E aí no Japão você tem todo um desenvolvimento depois da mesma coisa. Império entrando, etc. Né? Você tem aí uma relação bem interessante ligada a essa... a gente pode chamar, usando linguagem teológica, enculturação da coisa se espalhando pelo Japão. Né? E todos eles, a marca deles é interessante, porque assim, toda vez que surge uma escola nova no Japão, eles colocam o verdadeiro budismo. Claro. Interessante. O Dogen colocou lá o verdadeiro budismo. Né? Então todo mundo é verdadeiro budismo. A teoria da Terra Pura surge no Japão? Não. Ela surge com... É uma teoria antiga, ela provavelmente surgiu com a Soka, mas ela começa a aparecer nos tratados budistas a partir do século I DC. No século II DC, você tem o Nagarjuna, o grande mestre Nagarjuna, que todo mundo fala que faz parte da tradição dele, né, com aquela interpretação dos centristas ou madhyamakas. Né? Nagarjuna, século III. Oi? Nagarjuna, século II. Aquele livro do Caminho do Meio, que é um livro de lógica. Isso. Que foi publicado pela editora FI, acho também. Isso, do Florentino, isso aí. Isso. Ele também fez um tratado chamado Dasabhumika Sutra Shastra, que é um comentário ao Sutra Dasabhumika. Nele, ele fala de 108 modelos de governo de terra pura que existem no universo. Né? Tem que lembrar, o budista não pensa um mundo só. Ele pensa muitos mundos, todo mundo conectado, mas muitos, milhares de mundos e tal. E ele fala de 108. Aí tem uma pergunta para ele nesse tratado chinês, né? Que foi traduzido para o chinês, tem as referenciais lá. Mas qual que você pratica? Qual que é o seu modelo? Ele fala, meu modelo é o Buda Amitabha, a terra pura de Sukhavati.
Aí que começou o budismo terra pura. Você pega esses textos hermenêuticos, combina com 3 sermões do Mahayana e começa a disparar toda uma tradição gigantesca, gigantesca. Eu mesmo, sou budismo terra pura. Tem pelo menos 60 livros em chinês, desse tamanho. Cada página em chinês dá 3 da nossa. Uma das coisas que mais o pessoal escreve na China é sobre o modelo político. Ajá. Então, baseado em cima do budismo. Agora, você imagina taoísmo, confucionismo, uma coisa gigantesca. O pessoal adora. Então, aqui uma pessoa perguntava o que é terra pura. Você poderia definir assim, apesar de toda essa história, como é que a gente poderia entender o que é terra pura? O que é a teoria da terra? Terra pura é uma terra onde existe sofrimento, ainda existe um certo sofrimento, mas ele é muito mitigado a partir das ações dos governantes. Okay? É um modelo social e político. Oi? É um modelo social e político que se propõe desde o budismo. Exatamente. Né? Aí você tem uma interpretação religiosa para fora do mundo. Aí você tem a ideia de uma matriz de Buda, Buda Kshetra. Que aí quando você morre, de certa maneira, a sua energia senciente é colocada lá dentro, e você ressurge lá dentro, e lá é uma sociedade já pronta. Então você continua vivendo lá, mas você tem que aprender a viver lá. Então aí é dito que você passa pelo menos 500 kalpas, o que é um número absurdo. Um kalpa pequenininho é 168 mil anos, você vai passar muito tempo estudando 500 desses, para depois você ingressar nessa sociedade, porque você é um cara muito torto, é isso que dá a impressão no texto. Aí você aprende, aí você ingressando. Ingressando lá, você ainda vai passar muito tempo estudando, participando dessa sociedade, até que você atinge a iluminação e depois você escolhe. Você quer ficar na paz definitiva, se você quer voltar para ajudar as pessoas, nos outros mundos, etc. Essa é a ideia religiosa da coisa. A ideia social é outra coisa. Né? É interessante isso, né? Porque você tem uma questão assim, né? Aqui no Brasil nós temos questão de esquerda e direita, que não foi a mesma questão que eu aprendi na minha graduação de Direito. Né? Aqui você tem elementos de direita dentro da esquerda e vice-versa. Né? Então, para mim, é muito confusa aqui a situação. Estou tentando parametrizar ainda quais são os vetores brasileiros. Mas quando a gente fala de centro aqui, é diferente porque se fala... Budismo terra pura na China e no Japão é centro. Aqui, eu sei lá se é esquerda ou se é direita, não sei direito definir. Né? Mas, assim, aqui, quem é de centro é considerado MDB, sei lá, alguma coisa assim. Mas não tem a ver com essa ideia, né? Tem a ver com uma mútua determinação entre Estado e iniciativa privada que se combinam, né? Para quê? Para beneficiar a maior quantidade de pessoas possíveis. É esse o modelo do terra pura. Se os chineses hoje fazem isso, não. Os chineses não são terrapuristas, né? É outra coisa. Aquilo que a gente está vendo lá é um partido centralizado, com uma economia planificada de mercado, que vai ter que abandonar essa ideia, já está abandonando, para entrar numa economia de mercado capitalista mesmo. Né? Então, o modelo é um modelo político, social, mas que ele não está muito aparecendo no mundo por enquanto. Né? Ajá. Sí, às vezes a questão da direita e esquerda, primeiro que a direita e a esquerda tem uma data de nascimento, que é a Assembleia na Revolução Francesa, que se a Revolução Francesa derruba a monarquia na França em 1789, aí a burguesia, digamos, o Burgos, toma o poder político e o parlamento se divide entre os que se sentavam do lado esquerdo e os que se sentavam do lado direito. E a partir de aí há quem propõe um determinado tipo de reforma e outro um determinado tipo de conservadorismo, digamos assim. Digo isso porque, para datar, porque me parece que esquerda e direita também são elementos bastante europeus, ¿no? En los modos de organización precolombina no existe izquierda y direita. Es decir, las comunidades originarias en América Latina no tinham izquierda y direita. As próprias revoluções da mesma época da Revolução Francesa, aqui en América Latina, também não tinham izquierda y direita. O problema era liberação ou dependência. Ou ficávamos dependentes de Europa o libertábamos os povos latino-americanos com uma dinâmica própria, não? Imagino que na Ásia, afastados do modelo da Revolução Francesa, esquerda e direita também não fazem muito sentido, digamos, não? Então...
exato, porque assim, né, eu vejo também, Daniel, aquela questão da esquerda e direita hegeliana aqui, né, mesclado com essa questão toda. Né? E aí se fala muito de Marx e Adam Smith, Ajá, parece que o Hegel está aí no meio. Mas assim, quando a gente fala de budismo terapura, a gente está falando de um momento anterior a isso. Então, falando de China do século claro. XII, né, Índia século II, né, nós estamos pensando numa espécie de império agrícola, né, que estava ali, não tem a evolução industrial. Então, quem está na ponta desse pensamento de reforma do pensamento terapura são os japoneses. Actualmente. Atualmente são japoneses. Eles estão na ponta dessa coisa toda, impulsionados inclusive pela escola de Kyoto, né? Tem toda essa questão aí. A escola de Kyoto, a escola filosófica de Kyoto, esa que se estuda na filosofia. Exato. Eles trabalham com teoria da terra pura. Então, isso eu tateio um pouco isso aí. Quem sabe muito melhor que eu sobre isso é o Joaquim Monteiro. Ajá. Joaquim Monteiro, né? De Minas Gerais, acho, né? Oi? De Minas Gerais, se não é? Não me engano. Atualmente não sei se ele está não sei se ele está em Juiz de Fora, se ele está na Paraíba, não sei onde ele está agora. Ajá. Não sei, ele muda muito. Então, mas é ele que foi formado lá no Japão, né? Então ele Ajá. melhor que eu sobre isso aí. Eu tapei um pouco porque eu consigo ler um pouquinho, mas ele tem o japonês extremamente, né, fluente, tal, ele traduz para o japonês, tal. Então ele entende muito melhor do que eu. Né? Ajá. Então, para ir mais ou menos entendendo um pouco a história, para poder entrar nos conceitos e poder depois, eventualmente, falar do eu. Então, nós estávamos falando do budismo que surge, do surgimento do Buda, das comunidades, a Índia, a passagem para a China, a passagem para o Japão, o desenvolvimento em toda essa região da Ásia. Como chega a América? O budismo? Ah, meu É. Deus. Então, ele vem por dois vínculos, né? Inclusive tem uma participação da Argentina aí também. Tem a participação da Argentina. Então, você tem 3 pontos que vêm. Primeiro, movimento migratório, Estados Unidos. Segundo, Europa, Inglaterra. Terceiro, tem uma ponta também da Argentina aqui. Né? Então você tem 3 movimentos aqui. Agora tem um quarto que vem com a migração chinesa e japonesa. Comercialmente, Estados Unidos, Inglaterra e Argentina. Agora, culturalmente, a gente pode dizer assim, ou eu sei lá como é que chama a cultura agora no pós-modernismo, mas assim, a ideia de estrutura de conhecimento, né, tradicional chinês trouxe o budismo para cá. Mas é um tipo de budismo assim, muito ligado ao budismo popular. Não se estuda tanto. Em que anos começa a haver comunidades budistas aqui? Você tem alguma informação sobre isso? Eu acredito que veio com os chineses e japoneses. O início da formação ali acho que na época do café. Ajá. Né, que começa a vir para cá e começa a ter. Mas como eu te disse, você não tem especialistas aqui. Você tem um budismo muito assim, um budismo muito fideísta, de acreditar que se você falar Mitofó, não Amitabha Butsu, né? Você vai tomar renascimento na terra pura, essas coisas assim. Né? Então é muito basiquinho. Quem realmente impulsiona isso de fato mesmo são associações de Taiwan, como a Dharma Drum, que é os meus familiares de Taiwan, eles fazem parte. Você tem o Dalai Lama, os movimentos do Dalai Lama, que trazem essa ideia de um budismo acadêmico. Então você tem o Shen Yuan, né? Você tem alguns movimentos em Hong Kong, e Shen Yuan é de Taiwan, o fundador da Dharma Drum, ele foi um militar, ele foi um ex-soldado, né, que lutou, aquela coisa toda. E você tem o Dalai Lama. Né? E junto com o Dalai Lama, alguns professores aí da tradição tibetana. Mais do que isso não tem. E a Associação Buda Dharma, como é que chega ao Brasil? A Associação Buda Dharma chega comigo. Né? Ela surge com o Plínio. O Plínio teve a ideia de fazer isso. Né? Por quê? Porque eu falei, o que eu faço com tudo isso que eu estou aprendendo? Né? E eu gosto de artes marciais, etc. Então,
Há muitos anos atrás, há mais de possivelmente 15 anos atrás, eu resolvi falar sobre isso para um grupinho lá em Barão Geraldo. Eu estava na graduação de engenharia mecânica, né? E Uhum. aí a gente começou a falar sobre isso à meia-noite. Chamava Grupo Dharma Meia-Noite, porque era o único momento que o pessoal falava que tinha tempo. Estudante de graduação fala que está sempre ocupado, né? Então só posso falar meia-noite. Então a gente chamava em Barão Geraldo, no grupinho meio dele. Dava meia-noite a uma. E a partir daí a coisa foi se desenvolvendo até chegar na Associação Buda Dharma no Instituto de Teologia Budista Cristã atual, o ITBC. Né? Ajá. Foi isso. É porque assim, Ya- eu percebi, porque eu estava já fazendo filosofia junto com engenharia, né? Então eu percebi que tinha uma comunicação muito grande entre a filosofia ocidental e o budismo, que eu estava estudando. Né? Então eu pensei assim, por que está tão separado? Né? Por que é tão assim, uma coisa tão de fé o budismo aqui? Tão assim, aquela coisa de tipo, vamos fazer pujas, sadhanas. Você tem toda uma tradição aqui gigantesca, desenvolvida na China, no Japão, tá ligado com o budismo acadêmico. Por que tem só isso aqui? Não, né? Então, aí foi que começou a desenrolar a coisa, o diálogo entre filosofias. Ujú. Né? Para quem Y está ahí es que você comenzó a hacer esos trabajos sobre teoría da realidade, ontología, ética, a parte de meditación y las artes marciais. Isso, isso. Na verdade, Na para mim parte sempre de... foi meio alienígena essa ideia de meditação em si. A meditação Ajá, só pode ser entendida quando ela está dentro do contexto. Você destaca ela do contexto, como fez o Thich Nhat Hanh, que é o criador do mindfulness. Né? Ele é da mesma escola que eu, ele é Chaldo, mas é lá do Sudeste Asiático. Ele destaca a coisa, cria o mindfulness. Né? Nada contra, mas ela está fora do contexto. Não sei para que serve aquilo. claro. Né? Sei lá. Eu aprendi isso no corpo, porque eu fui para lá, para a associação, para Ah, respirar. E aí você me jogou num tatame a fazer artes marciais. Aí eu te falei, mas eu vim aqui a respirar depois de 2 meses. E aí Yoshi se jogou com seus 110 quilos em cima de mim. E você disse, bom, agora respira. E aí é que começou a questão da respiração. Aí você me explicou embaixo dele como é que eu tinha que fazer para respirar. Mas junto com o trabalho físico, o trabalho de respiração, o exercício físico e a leitura, o aprendizado de teoria também, não? isso. Nesse aprendizado de teoria, a questão da ontologia, ou a questão da teoria da relatividade, que é o que vocês estão estudando? A teoria da relatividade. Teoria da realidade, perdão. A Ah, teoria da teoria da. realidade. Perdão, Não, perdão. Foi um lapso, foi um lapso. então, não, mas faz sentido o que você falou, porque assim, a teoria da relatividade é uma coisa que eu e o Fernando, que é um amigo meu, também veio estudar Dharma com a gente, né? Estudar Buda Dharma e tal. Ele é doutor, ele fez graduação, mestrado, doutorado, inclusive nos Estados Unidos, sobre física quântica. Ele é da Unicamp. Uhum. Então, a gente está planejando fazer um live também para tirar essas questões de meditação, essas ideias doidas do. Não é aquele autor Deepak Chopra, que ele fala que quando ele medita errado, dá terremoto na Terra. O que é isso? Entende? Então, a teoria da realidade ela é desenvolvida a partir de 4 referenciais. Okay? São 4 yanas, 4 sistemas. Sistema dos realistas, uma teoria da realidade. Depois, sistema Madhyamaka, centrista, Nagarjuna, outra coisa. Depois nós temos sistema Yogacara, Asanga, Vasubandhu, outra coisa. Depois nós temos Vajrayana, okay? Outro sistema. Então são 4 coisas que falam das 4 nobres verdades do Buda, sistematização que o Buda colocou, mas que têm interpretações diferentes. Então são 4 sistemas de hermenêutica diferentes sobre a realidade. Ajá. E a Então, partir de aí, então, há uma teoria da realidade, uma teoria das causas, uma teoria das forças. isso. Então, uma coisa que eu não entendo é, por exemplo, é básico no budismo que você tem 6 tipos de causa. Não é assim, karma, destino, destino. Não! O karma é atividade. Essa atividade tem 6 causas, 4 condições que geram determinados efeitos. Estão mesclados com a moral e estão mesclados com os fatores que determinam esse conjunto todo, essa matriz toda de realidade. O karma, a gente às vezes utiliza a palavra karma como dizendo, se acontece uma coisa ruim que te persegue, bom, esse é teu karma.
É tua cruz, digamos É assim, tua né? cruz, exatamente. Isso. É a ideia cristã que entra aqui dentro, faz uma coisa, né? Não é, né? Não é desse jeito, não. Está muito mais próximo da filosofia e da ciência, está muito mais próximo. Não é uma questão de interpretação minha. Agora, sem Ajá. dúvida alguma, é um filtro meu em relação a quais tratados se estuda e etc. Né? Por quê? Porque eu Uhum. tenho uma tendência ligada à ciência, né? Está sempre ligado, né? Então, e a filosofia Eu, também. eu, consegui, eu consegui dar uma olhada em Nagarjuna e Vasubandhu, que são os livros que eu tive acesso. Os outros dois autores quais são? Não, você tem um monte de autores, ok? Mas esses quatro que você colocou. Então, primeiro, né, Sarvastivada é Katyayana Putra. Esse livro que você tem aí do Vasubandhu faz parte dessa tradição aqui, de Katyayana Putra. Aham. Depois nós temos Nagarjuna, depois nós temos a Sangha, e por último aqui, nós temos uma coisa assim do tipo Aristóteles e Platão. Como assim? Eles falam que eles são autores que se identificam com esses aqui, mas eles vão surgir só lá no século 9 e 10. Mas esse trabalho pertence a Nagarjuna. Como? Nagarjuna no século 9, estava no século 2. É a atribuição de autores sem identificação. Então aqui vai aparecer Arayadeva, vai aparecer Nagarjuna, vai aparecer a Sangha, os autores do Mahayana. Katyayana Putra não é Mahayana. Então, se nós quisermos saber um pouco sobre teoria da realidade, ontologia, do ponto de vista budista, teríamos que ir pontualmente. Bom, em que autor nós vamos trabalhar, que aspecto nós vamos levantar. Não haveria um horizonte comum em tudo isso. Existe o eu. Aham. Todos eles vão tratar do conceito de eu. Conceito de tempo, conceito de como o eu se comporta no tempo, o conceito de arrancar e mamacar é sempre central. O que é o arrancar? O eu inerentemente existente, que a gente pode traduzir, o Dalai Lama tem traduzido como egoísmo. O arrancar seria também o egoísmo, mas no sentido de ganância, de avareza. Mamacar. Então essas duas coisas estão muito presentes o tempo todo. E isso acaba condicionando a realidade que a gente vive. Então, é uma relação entre algo que pode ser chamado de eu e o espaço e o tempo. Perfeito. É por isso que eu estava conversando com a doutora Etel, nossa amiga Etel, que eu acho que tem uma interrupção com Kant aí, de certa maneira. Dá para chegar. Né? Kant e Freud parece que está muito junto aí, dá para chegar neles. Né? E depois, só para ir, porque a gente tem mais 9 minutos aqui, porque o Instagram corta. Eu gostaria de falar sobre o eu na filosofia moderna, que era o título de nosso trabalho hoje, nossa conversa hoje. Talvez na próxima sexta-feira, já que a gente agora tem o percurso. Mas antes de fechar, a gente falou da questão ontológica, que haveria diferentes, então, interpretações, haveria diferentes formas. Há um problema central, então, que seria a questão do eu em relação com espaço e tempo. Isso já nos permitiria pautar a conversa da próxima sexta-feira. E um detalhe mais, a questão ética, como é que está também? Também tem vários autores, há várias interpretações, há um eixo ou são diversas? Então, a questão ética é o seguinte, desde a época do Buda Shakyamuni, são 18 códigos. Todos eles têm um núcleo duro, ok? Esse núcleo duro não muda nas 18 escolas. O núcleo externo, que é o núcleo dos costumes, etc., que vai mudar. Isso não é abandonado, isso vai de ponta a ponta, do século V a.C. até o século XIII. Então tem todo o que seria, então, qual é o núcleo duro que começa com Buda e chega até hoje? O núcleo duro diz respeito às ações de não matar, não roubar, não mentir sobre suas realizações espirituais e ser celibatário, porque é monge, né? Claro. Então, esse é o núcleo duro. Depois vai ser expandido para o leigo com não ter conduta sexual aflitiva ou, pode dizer assim, deludida, egoísta. Né? O chinês traduz como não ter conduta sexual egoísta. Né? Então, isso tudo faz parte. Depois você tem uma outra composição. Isso dá tempo, acho que não dá tempo de falar sobre isso agora. Mas está bem presente, depois é expandido na ética do Bodhisattva. Okay?
aquela ideia de como se relacionar com o outro em termos de uma mega estrutura política. Aí muda. Sai de uma religião iniciática para uma religião imperial. Aí tem toda uma mudança. Ajá. Entonces ahí nos teríamos a questão ontológica, a questão ética. E a meditação também muda? É variada de escola para escola? É na história ou é tudo a mesma coisa? O que determina a variação é a teoria da realidade. Se muda a teoria da realidade, varia a meditação. Perfeito. Ou seja, que não se medita de qualquer forma, se medita em relação com uma concepção ontológica. Exatamente. Justamente para não dar problema. Você vai mexer na caixa de água que está cheia de lodo. Mexeu, ela sobe. E aí pode disparar um monte de fobias, um monte de síndrome, etc. Então não é tão simples, vai fazer uma mindfulness aí. Não, vai com calma que pode dar problema isso aí. Né? Então, é sempre atrelado com uma estrutura de conhecimento, sistema conceitual, aí dentro disso você medita. Né? É assim que funciona, tradicionalmente. Entendi. Né? Nessas escolas. Então, agora com o que você me falou, Plínio, o que eu vou fazer é pegar os livros que você passou para mim, vou começar a estudar toda essa semana, para a gente poder conversar, se você concordar, na próxima sexta-feira, para a gente poder ver a questão do eu, então, como era proposto para o dia de hoje. Ver essa questão do eu no budismo e ver esse diálogo com Kant e, eventualmente, com Freud. Isso, perfeito. Perfeito, então. Perfeito, gostei. Vamos fazer isso. Então vamos. Tá bom, então. Abraço, professor. Desculpa meus amigos que estão assistindo a live, mas eu não consegui falar nada porque eu não consigo ler. Está muito pequenininho no celular, tá bom? Eu vou ver depois, eu vejo tentar responder. Grande Isso, abraço. depois tenta capturar o vídeo para a gente ter esse vídeo. Eu não sei como você faz isso, mas eu acho que deve... poder fazer isso. Isso, tá bom, então. Tá bom. A gente se vê aí. Abraço. Como é que para isso aqui? Como que eu paro isso? Para, meu filho. Encerrar aqui em cima. Pronto, você ri.